Boa noite. Boa noite. De costume, né? Na nossa igreja a gente conta uma crônica para melhor ilustrar a nossa pregação, né? Eu queria contar hoje a história de um reinado, né? Onde tinha um rei que era muito rude. Ele era um rei muito, chato, um rei muito ranzinza. E isso refletia no reinado dele. As pessoas que viviam nesse vilarejo onde tinha o rei, né? Onde tinha esse rei, as pessoas sofriam pelo rei ser um rei ranzinza, um rei que não era alegre, mal-humorado. E ele fazia leis com que as pessoas sofriam com essas leis. E um belo dia, né? Passou-se, né, os tempos, esse rei caiu em depressão, ficou de cama e nada fazia com que esse rei levantasse da cama. E os médicos, né, do reino falaram que a única cura para aquele rei era a alegria, né? Se ele tivesse a alegria de volta na vida dele, ele ficaria curado. Então, foi feito um decreto, né, que ele ia ter uma recompensa para quem fizesse aquele rei sorrir novamente. Então vieram músicos, bobos da corte, vieram pessoas de outros reinos, para tentar alegrar o rei, lançadores de enigmas, muitas pessoas, mas nenhum deles conseguiu fazer com que o rei sorrisse de novo. Então os amigos do rei ficaram preocupados com aquela situação, né? E foram até o homem mais sábio daquele reino. E chegaram até ele e contaram a situação que aconteceu com o rei. E ele falou assim, se o rei vestir a camisa do homem mais feliz desse reino, ele vai voltar a ser alegre. Então começou uma procura por aquele reino. Quem era o homem mais feliz daquele reino? E procurava daqui, e perguntava dali, ia em um lugar, e fazia uma pesquisa aqui, ia até outro lugar, até então que eles descobriram que o homem mais feliz daquele reino, ele vivia muito longe do palácio, muito longe daquela vila, mas ainda fazia parte daquele lugar. Ele vivia, numa casinha bem simples, com a sua mulher, seus filhos, e eles viviam da lavoura, né? Então eles plantavam para comer. E eles viviam, o dia juntos, alegres, felizes, cantando. Então aqueles homens chegaram até esse rapaz, né? E perguntou para ele, falou para ele assim, você vai ser a salvação do rei. Você vai ser a salvação do rei. Aí eles contaram a situação para ele, mas eles perceberam que como aquele homem trabalha na lavoura, né? O dia todo no sol, ele não tinha camisa. Ele vivia sem camisa. Ele não tinha nenhuma vestimenta, ele só tinha as calças, né? Mas não tinha camisa. Aí aqueles homens chegaram para ele e perguntaram assim, mas como você consegue ser tão feliz, tendo tão pouco, e o rei tendo muito, tesouros, ouro, viver num palácio, é infeliz? Então aquele homem chegou para os amigos do rei e falou assim, é simples, é porque eu tenho Deus dentro do meu coração, com a minha família e dentro da minha casa. E assim termina essa história. E eu vendo essa história, né, eu percebi que a nossa maior alegria é ter o Senhor Jesus dentro do nosso coração, é ter Deus dentro do nosso coração, Como fala a palavra, né? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a gente ter riquezas, ouro e não ter Deus dentro do nosso coração, não ter a salvação, né? O maior exemplo disso, que quando eu estava lendo essa crônica eu lembrei, é da pastora Vilma, que antes dela conhecer Jesus ela tinha dinheiro, ela tinha fábrica, ela tinha funcionários, ela tinha tudo que uma pessoa, poderia ter para ser feliz, mas ela era infeliz. Ela era uma pessoa depressiva, uma pessoa cinza, uma pessoa, orgulhosa, e nada disso serviu para ela. Tanto é que ela caiu em depressão, tentou o suicídio, e só depois que ela se entregou para o Senhor Jesus e deu a vida dela para Ele, que tudo foi transformado, que a alegria verdadeira entrou no coração dela. E tanto é que hoje ela vive muito menos do que ela tinha antes, e ela é muito mais feliz do que antes ela era. Então a gente vem entender isso, Deus é a nossa maior riqueza, é a nossa maior alegria. As outras coisas são consequências para a nossa vida. Tudo aquilo que vier, é bênção de Deus, mas aquilo que nós temos que ter e guardar sempre como um tesouro é o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Amém? Palmas para o Senhor Jesus.
primeiramente o Senhor. Boa noite. Se nós chegamos até aqui, até agora, é porque nós já somos mais e muito mais do que vencedores. Vencedores em Cristo Jesus. Que alegria, né? Hoje Jesus me tocou muito no meu coração de pregar sobre alegria. Aí eu fui caçar tudo que falava da alegria. Falei, hoje é dia de louvar com alegria, de pregar alegria, de falar de Jesus. E é bom, né? Porque quando a gente conhece Jesus, a gente muda, né? Transforma a nossa vida, como ele falou aí, é verdade, tudo aquilo que aconteceu, né? Eu tinha tudo, mas não tinha nada porque eu não tinha Jesus. Então, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, que é, eu quase perdi a minha salvação. Então, hoje, realmente, eu falo que eu tenho tudo. Eu sou rica, milionária, porque eu tenho Jesus. Para mim, eu sou feliz, sou muito feliz, né? Ter conhecido Jesus e ser a pastora que eu sou aqui, escolhida pelo Senhor, dessa igreja, de cada um que eu amo vocês, assim, muito, muito, muito mesmo. E vem cada um de vocês, assim, no meu coração, eu oro por cada um, né? A igreja, assim, intercede, eu oro, eu faço jejum, tudo pela vida de vocês, porque eu amo, sabe? Eu amo esse ministério, eu amo essa igreja, eu amo vocês. Então eu sou uma pessoa muito feliz mesmo. Graças a Deus. Dinheiro não vai fazer felicidade. O que vai fazer a felicidade é um ministério maravilhoso como esse, principalmente de crianças, adolescentes, de todos nós que estamos aqui. E eu sou uma pessoa muito feliz. Então hoje eu falei, não, hoje eu tenho que pregar sobre alegria. Chega de coisa, né, de repreender, de tristeza. Não, hoje é alegria. E é isso aí. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 12, os versículos são 6 versículos, de 1 a 6, que vai falar justamente da alegria. E depois eu vou ler algumas passagens antes, né? Que falam das alegrias aqui, todas as passagens, para nós se alegrar. Tá bom? Que nós possamos guardar no coração e pôr em prática mesmo. Que nós possamos viver a alegria do Senhor aqui na terra. Ele é um grande exemplo, né? Porque Jesus, ele nunca foi triste, nunca chorou. Ele era festivo, ele era alegre, era feliz com tudo que ele passou, com todas as perseguições, passar pelo que ele passou, e ele era feliz. Então nós temos que olhar o exemplo de Jesus para viver também a vida que Jesus Cristo viveu aqui, não importando as lutas, né? O importante é a certeza de Deus no nosso coração, é a nossa felicidade, a alegria. Então vamos adorar o Senhor. De quem tanto ouço falar, ele
como muda e transforma a nossa vida. Só o Senhor tem esse poder de mudar, de transformar, de trazer alegria ao seu povo, ó Deus. Porque nós somos imitadores de Cristo. E o Senhor foi um homem alegre, um homem feliz, um homem contente, apesar de todas as lutas e perseguições que o Senhor passou. E nós estamos aqui nesta noite para aprender sobre a alegria do Senhor. Que nós possamos tomar posse dessa alegria no nosso coração, colocar em prática, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar, sabe, para trás, mas sim olhar somente para o Senhor, para nós vencermos as lutas a cada dia, porque, como eu sempre digo, se nós continuarmos lutando, nós vamos vencer. Por isso que eu falo que nós lutamos e nós já somos mais e muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer ver a nossa força, a nossa fé, a nossa determinação, ver a nossa luta que nós temos, mas saber que a cada dia nós não olhamos para trás, nós só olhamos para Jesus, olhamos para frente. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite, Senhor Jesus. Por isso, desde já, eu já te louvo, eu já agradeço, porque eu creio numa noite maravilhosa de bênçãos, de vitórias e de muitas alegrias, meu Pai. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, alegria, né? Alegria é contentamento, é júbilo, né? Júbilo é uma alegria excessiva. É prazer, né? E aqui em Neemias 8, 10c, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E é verdade, quando nós temos a alegria do Senhor, nós temos a força de Cristo em nós. Então nós superamos, não importa o que aconteça, nós sabemos que vamos lutar, mas que nós vamos vencer. Nós temos a certeza no nosso coração, quando a gente é de Cristo, quando a gente lê a palavra, quando a gente obedece, escuta os cultos, procura guardar e colocar em prática. Então nós temos que ter essa alegria sim. Não importa as lutas, não importa os problemas, mas nós temos que buscar a alegria do Senhor em nós. Porque é só Ele que pode nos dar essa alegria, ninguém mais. E em Jó 20, capítulo 20, versículo 5, fala que o júbilo dos ímpios é breve, é momentâneo, né? Mas a alegria dos hipócritas apenas é de um momento. Hipócritas nós sabemos que são pessoas que fingem qualidades, né? Ou bons sentimentos, mas que na realidade eles não os têm. Por isso que a gente sempre quando fala, né, dessa palavra hipócrita, nós falamos que são pessoas que representam como um artista, que está ali representando uma coisa que na realidade não é. E Provérbios 15:5 fala que todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, quando nós temos um coração alegre, é um banquete contínuo, né? Um banquete que é uma alegria, né? Quem que não gosta de um banquete, né? Então, a gente tem que sempre trazer para a nossa memória, para o nosso coração, para a nossa vida, essa alegria mesmo, de ter esse banquete de Cristo em nós, né? Que é a palavra dele, que é a oração, que é a intercessão, que é a união, que é a parte espiritual que nós temos aqui unidos, né? No só Espírito buscando essa bênção, né, do Senhor Jesus, né? E em Provérbios 21:15 fala que o fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam o pecado. Então, quando a gente é justo, né, como fala aqui, quando a gente faz justiça, é alegria para nós que somos justos, né? Então, o que a gente busca? A justiça, busca ser justo para poder ter essa alegria mesmo. Porque se nós formos honestos, justos, nós vamos ter alegria, né? Nós vamos ser recompensados com a nossa alegria. E o Isaías 51:3 fala assim: porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Então veja que maravilha que nós temos um Deus que nos consola, né? E que não importa se nós estivermos passando, porque o deserto é um lugar que a gente passa momentos difíceis, momentos ruins, a gente costuma falar, estou passando pelo deserto.
mas Ele nos consola. Nós temos um Deus que nos consola e que nos ajuda a superar as dificuldades, as lutas, e no fim a gente sabe que no fim vai ser só alegria mesmo, porque a gente não vai desistir, a gente vai perseverar, a gente vai continuar acreditando no amanhã melhor e saber que esse amanhã chega mesmo, quando a gente se entrega totalmente para Jesus e deixa Jesus cuidar, né, do nosso problema, das nossas lutas, e nós não ficamos só nós se atormentando e achando que não tem jeito, porque às vezes um pensamento negativo é que destrói tudo. Então nós temos que ser permanentes, pensamento positivo, ser alegre, ser feliz, ter esperança, acreditar, né, que vai acontecer, que vai mudar, que vai melhorar, ter essa alegria no nosso coração. E em Jeremias 15:16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E eu achei muito lindo esta passagem, que realmente quando a gente conhece o Senhor Jesus, é maravilhoso nós pregarmos a palavra, nós lermos a Bíblia, nós estarmos ali naquele momento, sabe, tão único, tão especial, tão só nosso, quando a gente está ali, né, buscando a palavra para pregar, e a gente encontra palavras maravilhosas, e a gente pensa, nossa, é verdade, né? Quando a gente conhece a palavra do Senhor, que a gente começa a pregar, começa a entender, começa a buscar muitas coisas que a gente às vezes não entende. Eu, pelo menos por não ter estudo, eu tive muita dificuldade de entender a Bíblia, porque às vezes tem palavras na Bíblia que eu não sabia o significado e passava a não ter sentido aquilo que eu lia. Mas quando eu estudei e fui buscar, por isso que sempre eu busco o significado das palavras que eu não entendo. Aí esclarece assim, que é uma maravilha, eu entendo, aí eu fico feliz, alegre, eu falo com Deus, nossa, que maravilha, que coisa linda, que maravilhoso, né? Porque a coisa mais linda que tem é quando nós temos o hábito de ler a Bíblia, porque Deus, Ele fala conosco através da palavra. Por isso que eu sempre digo, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então nós temos que ter esse hábito de ler a Bíblia diariamente, porque vai se tornando um aprendizado, vai sendo automático, vai sendo uma coisa que vai ficando gostosa, vai ficando maravilhosa, você vai começando a entender, vai começando a ver Deus falar com você através da palavra, e fica tanto que a nossa igreja não faz nada sem abrir a Bíblia e buscar de Deus se aquilo é de Deus ou não, porque muitas das vezes nós vamos tomar uma atitude pelas nossas vontades. Ah, eu vou fazer assim, vou fazer assado, mas nós não vamos buscar Deus o que para a cara. Mas quando nós buscamos confirmação na palavra, sempre funciona. É maravilhoso esse ensinamento que nós temos aqui na nossa igreja. A pastora Ana Paula, se ela vai levantar alguém, ela não levanta sem buscar, vai lá na palavra. Se Deus disser não, é porque tem alguma coisa errada. Então vamos se consertar, vamos ver o que está acontecendo, aí a pessoa se conserta, vai abrir de novo, Deus confirma, aí levanta. Então nós aqui, nós não fazemos nada sem primeiro buscar a palavra de Deus, a confirmação. E nós temos que aprender esse hábito, em tudo. Nós temos, seja lá o que for, às vezes é uma coisa mínima, uma coisa simples, mas se nós confirmar, meu Deus, eu estou com vontade de fazer tal coisa, mas será que é a minha vontade? Será que é o meu interesse? Será que é eu que quero? Então eu vou buscar a palavra do Senhor. Se ele sair uma palavra positiva, porque Deus está confirmando. Se sai negativa, porque não é aquela hora, não é aquele momento, não é para fazer. Então a gente tem que ser obediente, para não quebrar a cara, senão a gente quebra a cara, né? E aqui também, em João 16:20, fala assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esta passagem foi o próprio Jesus que falou. Ele já estava alertando que, como ele ia morrer, as pessoas iriam ficar tristes, iriam chorar. Mas muitos que perseguiam Jesus, tudo aqueles iam ficar felizes com a desgraça de Jesus, com a morte dele. Por isso que ele já estava falando aqui. E no 22, ele fala assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, como os discípulos ficaram tristes. Mas outra vez vos verei, porque ele ia ressuscitar e ele ia voltar, e ele deixou isso avisado para os discípulos.
Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então a nossa alegria ninguém pode tirar. Por mais que nós lutamos, por mais que nós passamos, se Jesus, o próprio Jesus Cristo, que deixou aqui o exemplo dele, ele veio e passou por tudo que ele passou, e ele foi até o fim, cumpriu a missão dele, então nós também, como pequenos cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. E nós podemos passar pelo que for, mas nós vamos vencer. Não importa de que forma, mas Deus ele tem as estratégias dele, que muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus ele tem tudo preparado na hora certa e no momento certo. Nós não podemos se precipitar. Não, querer pôr a carroça na frente dos burros, não. Mas se nós acreditarmos, se nós esperarmos e tiver essa certeza no nosso coração, essa alegria de aguardar aquele momento da nossa bênção, ela vai chegar no momento certo. Porque se não chegar antes, não é porque não chegou, é porque ainda não é o momento certo. Deus sabe a hora certa que vai derramar aquela bênção sobre aquela pessoa. Ela tem que estar preparada para receber a bênção, senão ela mesma destrói a bênção dela. Não vai estar preparada. E no Salmo 100, versículo 1, fala: celebrai o Senhor com júbilo, né? E todas as terras, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Jesus ele se alegra muito do louvor, porque louvor é elogio. Então a nossa igreja é uma igreja alegre, que elogia muito Jesus, porque nós louvamos muito, né? E aqui que ele fala celebrar com júbilo ao Senhor, e essa alegria excessiva, né? Então nós temos que vir para a igreja com alegria, sabe? O dia de culto tem que ser um dia especial, tem que ser um dia que nós já se preparamos para naquele momento de vir para a igreja, nós não vamos deixar que nada nos tire da presença do Senhor. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer de tudo para nós perder a hora, para nós se atrapalhar, para acontecer alguma coisa, para o carro quebrar, ele vai fazer, ele vai tentar. Então nós temos que estarmos orando, estarmos firmes, estarmos, sabe, repreendendo o mal para nós vir para a igreja. E vir com alegria, sabe, vir na certeza, poxa, eu não estou legal, estou com um problema, mas eu vou lá e eu sei que Jesus vai cuidar, Jesus vai me trazer uma bênção, sabe? E é maravilhoso. Eu orei assim na madrugada por uma causa aqui da igreja, e quando eu soube da resposta de Deus, eu me alegrei muito. Porque antes eu chorei muito, mas depois que eu orei na madrugada, falei com Jesus e Jesus deu providência, nossa, eu glorifico a Deus, eu oro para o céu, eu já agradeço no meio da rua, na onde eu estiver, eu glorifico a Deus. Porque eu sou assim. Eu não quero nem saber aonde eu estou, se a pessoa vai gostar, não é problema dele, mas ele fala, nossa, glória a Deus, obrigada, Jesus, eu falo mesmo. Porque eu já agradeço imediatamente, eu sou assim. E é muita alegria quando a gente pede para Deus algo, que a gente ora em prol de uma criança, de alguma coisa, e Deus ele dá a resposta. Nossa, eu fico maravilhada assim de alegria por Senhor Jesus. Né? Para mim, eu sempre falo assim, que hoje eu tenho um espírito diferente, como ele falou até aí na crônica, né? Hoje eu tenho um espírito diferente. Hoje assim, a minha petição, né, meus pedidos para Deus, é só as bênçãos assim para a igreja. Eu falo para Jesus, me dá saúde, me dá força, me dá dons espirituais, que eu não peço dinheiro, não peço carro, não peço nada. Eu peço para Jesus saúde, porque eu tenho saúde e não tenho preguiça. E aí eu vou e luto e vou vencer, eu tenho certeza no meu coração que é só bem. Eu não penso em coisas negativas, em coisas ruins, não. Minha cabeça só pensa em bênção, não importa o tempo que for, mas eu sei que todos os meus sonhos eles vão se realizar. Porque Deus ele é tão maravilhoso que às vezes eu falo assim, nossa, eu falei com Deus e Deus fez aquilo sem eu ter pedido para ninguém. Então já tive muitas experiências dessa com Deus. E é maravilhoso a gente ter essa intimidade com Cristo, né? E Cristo ele ser tão maravilhoso que às vezes você pensa numa coisa e Jesus já realiza. Então eu falo, nossa, é muita coisa, né? Eu falo para Jesus, nem sei se eu estou merecedora de tratando. Mas se ele fez, é porque eu mereço, né? E aí eu fico agradecida, eu louvo a ele e agradeço mesmo, sabe? E em João, tem uma passagem em João 10, aliás, João capítulo 10, versículo 9, que fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pasto, né?
E aí no 10 ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu achei muito lindo, porque esse ladrão é o diabo, né? E aí ele fala ali que ele é a porta, Jesus. Se a gente vir para ele, ele vai nos salvar. Nós vamos encontrar esse pasto, que é o pasto de bênção, porque o que é para os animais um pasto? É alimento, né? É saúde, é vitória, porque eles não vão morrer de fome. E assim somos nós. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque o diabo ele vem só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele declara aqui que ele vem para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então nós temos que tomar posse da palavra. Aprender quando estiverem em situações difíceis, ler a Bíblia e falar, eu tomo posse aqui dessa palavra. O diabo não vai se levantar contra mim. A Bíblia fala que se ele entra numa porta, sai por sete, se você for de Deus, né? E que ele não pode com você, de jeito nenhum. Porque se você tem um Deus, se você está firme ali, o diabo não vai, de forma alguma, destruir a vida daquele que é de Deus, que lê a palavra, que ora, que jejua, que lê a Bíblia. Não tem como, sabe? Então a pessoa está no espírito ali com Cristo e ela é mais que abençoada. E lá em João 16:32, diz assim, eis que chega a hora e já se aproxima, Jesus falando, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Jesus falando ainda dele, da passagem dele, quando ele foi embora. Mas não estou só, ele fala, porque o Pai está comigo. E no versículo 33, ele fala, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus nos ensina a lição de como nós vamos vencer. Se ele veio, sofreu e venceu, por que nós não vamos vencer? Se ele nos ensina aqui. E ele estava falando da hora dele que ia chegar, as ovelhas iam se dispersar, que eram os discípulos dele, né? E ele já estava orientando ali, né? Então por isso que ele fala, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E é em Cristo que nós buscamos a nossa paz, né? E aí ele fala, no mundo tereis aflições. Então nós vamos ter aflições, não vai ter como escapar. Nós vamos ter lutas. Mas ele fala, tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? É tristeza? Bom ânimo é alegria, né? É acreditar, felicidade, né? E ele fala, porque eu venci o mundo. Se ele vencer, nós também somos pequenos cristãos, estamos aqui para vencer, né? A nossa batalha, a nossa luta, não importa, sabe? Mas nós temos que cumprir, nós somos muito mais do que vencedores. E aqui, em Isaías 12, fala do cântico de louvor pela restauração de Israel. E diz assim no versículo 1 do capítulo 12 de Isaías, e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Olha que forte, né? Jesus falando, né, que da graça, né? Ele fala aqui, mas ele fala que ainda que o Senhor se ira contra nós, aí ele fala que ainda assim ele retira aquilo que ele nos consola. Nós temos um consolador que Jesus prometeu, né, para nós, que ele iria, mas não nos deixaríamos órfãos, que ele nos daria o Espírito Santo para o nosso consolador. Então nós somos muito mais do que abençoados e vencedores em Cristo Jesus. E aí no 2 ele fala, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e o meu cântico é Deus, e se tornou a minha salvação. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele fala, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha que coisa tremenda. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai como excelso é o seu nome. Olha a maravilha que é nós declararmos, né, o nome de Jesus, né, esse nome maravilhoso aqui.
Nós nunca podemos negar. É maravilhoso a gente declarar o nome de Jesus. Falar, né, da nossa vida, da nossa mudança, do que Jesus fez, né, do nosso testemunho. Isso é muito importante nós falarmos da grandeza que é de Deus, que nós servimos, né? E aí ele fala aqui no 5, cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Olha que maravilha nós cantarmos os salmos para Ele, porque Ele fez coisas maravilhosas. Saiba-se isto, em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então nós não precisamos mais nada. A maior profecia de bênção para nós hoje está aqui. É só nós tomarmos posse e trazer para nós esta alegria do Senhor. Não se deixar abater. Porque uma brecha que nós damos, o diabo ele é astuto, ele lança o laço e puxa a corda. Então nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre cuidadosos, sempre atenciosos para não cair nas armadilhas do diabo. E ter a certeza dessas bênçãos nas nossas vidas. E ter alegria. Porque só o fato de nós ter sido chamados, né, para esta obra, para estarmos aqui, já é maravilhoso. Nós temos essa intimidade de estarmos aqui orando, falando com Deus, falando da alegria dele, tomando posse das bênçãos, das alegrias do Senhor e praticar mesmo, entrar em nós a felicidade e a alegria. E a maior alegria que nós temos é o Senhor Jesus, não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é mansão, não é nada. Porque não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, então não adianta. Então nós temos que buscar a coisa mais linda e maravilhosa que é o Senhor Jesus, sobre as nossas vidas e falar com Ele, ter força, e não importa as lutas, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, amanhã será um dia melhor. E esse dia vai chegar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.